O Matheus e mais uma pessoa ali. Tem mais alguém? Tem, né? Acho que não. Tá bom. Pessoal, a gente vai ver a segunda forma de psicose, ao meu ver, a mais grave das psicoses, a mais comprometedora das psicoses. Vocês lembram que são 3? Paranoia, a gente viu a aula passada. Hoje é a esquizofrenia e a semana que vem é a psicose maníaco-depressiva. A esquizofrenia é a mais incapacitante, né? Se a gente pensar na qualidade de vida do paciente. Então, a esquizofrenia é bem complicada. Claro que existem níveis, né? Como toda doença mental, existem gradações, mas a esquizofrenia geralmente é a mais incapacitante mesmo. É um termo criado por Bloiler em 1911 para designar um tipo de psicose marcada pela dissociação e fragmentação do eu, né? Então, quando a gente escuta falar em fragmentação do eu, dissociação do ego, fragmentação do self, quando a gente escuta falar em disrupção da unidade corporal, quando a gente escuta falar em ruptura da unidade egóica, a gente está falando de uma problemática esquizofrênica, tá? Sintomas principais, delírios e alucinações, como são os sintomas da psicose, aparecendo uma incoerência do pensamento, da ação e da afetividade, um afastamento da realidade, né? Então, a perda do contato com a realidade, também como é um sinal da psicose, e um dobrar-se sobre si mesmo. Um dobrar-se sobre si mesmo, um fechamento, né, do sujeito no seu mundo interno, nas suas fantasias, um sujeito, digamos assim, que acaba sendo submetido a, aos impulsos do id, às formações do inconsciente, no sentido não simbólico, mas imaginário, né? Um sujeito submetido aos mandatos das pulsões inconscientes. Essa é uma doença que evolui para uma deteriorização intelectual e afetiva. Então ela vai, se não tratada, né, ela vai evoluindo, ela vai cronificando, até o paciente poder ser assemelhado a alguém com um quadro demencial. Outros sintomas importantes é a falta de expressão afetiva. Então é uma dificuldade em expressar, em exprimir afetos, um embotamento emocional, então uma vida emocional muito empobrecida, falta de motivação para as coisas da vida, chegando a uma incapacidade radical, muitas vezes, de enfrentar o dia a dia e de enfrentar a vida, né? Então é um retraimento frente à vida, uma sensação de incapacidade total para a vida. Na rotina, no dia a dia, temos um paciente geralmente com baixo rendimento escolar, apático, com uma pobreza de pensamento e poucas respostas ao tratamento. Então, refratário ao tratamento psiquiátrico, ao tratamento psicoterápico, psicanalítico, tá? Então, de difícil tratamento. Outro ponto interessante é a dificuldade desses pacientes em fazer ou manter relações interpessoais. Então, não faz grupo de amigos, não tem melhores amigos, né? Não tem
aquela turma, não se enquadra em nenhum grupo, então uma dificuldade de fazer laço com o social. Como é que a esquizofrenia vai se aparecer no CID-10? No CID-10, ela vai aparecer no código F20 a F29 como um quadro clínico caracterizado por distorções fundamentais e características do pensamento e da percepção, principalmente da percepção, né? Vocês lembram que na paranoia a distorção maior é no pensamento, né? Quer dizer, a problemática ainda está mais ao nível simbólico, digamos assim. Aqui a problemática recai sobre o campo da percepção, né? A visão, olfato, audição, tato, as percepções mesmo do corpo, né? E um afeto inadequado e embotado. Então a pessoa perde as funções mais básicas da individualidade, unicidade e direção de si na vida. Então isso está no CID. O CID apresenta alguns critérios diagnósticos para a gente diagnosticar, para a gente localizar um caso de esquizofrenia. Primeiro, né? Eco do pensamento, do corpo e do eu. O que é esse eco do pensamento, do corpo e do eu? É muitas vezes a sensação que o paciente tem de que algo é estranho a si, no seu corpo, na sua forma de pensar e na sua identidade. Eco, né? Dizer aquilo que volta para mim como de fora. Então, são sensações que o paciente tem de que algo no seu corpo, na sua identidade, no seu pensamento, não é seu. Tá certo? Vem de fora. Vozes e visões alucinatórias, então alucinações, principalmente alucinações, delírios místicos, bem comum também, pensamento incoerente, comportamento catatônico, né? O paciente parece que congelado, né? Fechado em si mesmo, uma pobreza no discurso e retraimento social, perda de interesse geral. Então, geralmente, o esquizofrênico não se interessa por nada, né? Ele tem uma tendência a viver um mundinho muito próprio. Então, não se interessa por trabalho, por relações amorosas, por dinheiro, não se interessa por essas coisas do dia a dia, né? Que a gente compartilha na nossa comunidade. No DSM, a gente vai encontrar critérios semelhantes. Não deseja e nem busca relacionamentos, então não tem uma paixão, um amor, uma namorada, um namorado. Opta por atividades solitárias, então prefere sempre atividades que ele não tenha que se relacionar com os outros. Pouco interesse por atividade sexual amorosa e pouco prazer nas atividades diárias. Não tem amigos íntimos ou confidentes, é indiferente a elogio ou crítica, então o esquizofrênico, tu dá um elogio para ele, ou tu faz uma crítica dura sobre algo que ele fez ou falou, isso ele recebe como que da mesma forma, né, ao elogio e à crítica. Uma frieza emocional também. Então vocês veem esses critérios, vocês vão perceber já no início da nossa conversa o quanto a problemática parece estar relacionada na relação desse indivíduo, desse sujeito, com os outros. Né? A dificuldade com os outros. Bem, diferente da paranoia, a esquizofrenia existe uma tendência maior à alucinação. Então, a paranoia, uma tendência maior ao delírio, na esquizofrenia, uma tendência maior à alucinação. Tendência maior à alucinação é uma tendência maior ao pré-verbal, certo? Uma tendência maior ao campo das imagens, dos sons, dos sentidos. Né? É pré-verbal isso. É anterior à linguagem, é anterior ao verbo.
alucinações auditivas, visuais, táteis e estranhamento com o próprio corpo. Pessoal, estranhamento com o próprio corpo é uma das marcas principais da esquizofrenia. Então, quando a gente está falando, ou escutando, ou trabalhando com um psicótico, e a questão central dele, né, o estranhamento central dele, está relacionado ao corpóreo, está relacionado às sensações da sua imagem, do seu eu, da sua identidade, quando trata, né, da questão da imagem e do corpo, esquizofrenia, tá bom? Do eu, da imagem, do corpo, da personalidade. Então, esses filmes de múltipla personalidade, né, isso é esquizofrenia. Aquele filme lá, o Fragmentado, né? Fragmentado é esquizofrenia, né? Justamente pela fragmentação, pela múltipla personalidade, por a pessoa fazer uma fragmentação, uma cisão dos vários eus que ele pode ter. Esquizofrenia, né? O estranhamento com o corpo, né? Tá? Então, na esquizofrenia, há uma multiplicidade de sentidos alucinatórios, e na alucinação a prova de realidade é abolida. Temos um quadro clínico bastante grave, mais do que a paranoia. Então, na paranoia, a perda da realidade, geralmente, ela está circunscrita a um elemento só. Ela está circunscrita a uma significação só que está no real. No real, portanto, fora da possibilidade de simbolização, né? Na esquizofrenia, esse real, isso que resiste à apropriação e à simbolização, está em múltiplas possibilidades de significação, pipocando no mundo de várias formas. Entrou mais alguém na aula? Tá bem? Então vamos lá para o item 4. O eu na esquizofrenia. O eu na esquizofrenia. Então, na esquizofrenia, esse é um tópico importante da gente entender. Existe uma desorganização do eu, do ego. Vocês sabem o que é o ego? O eu, né? É essa instância psíquica que organiza a relação do sujeito com o seu mundo interno, com o seu mundo externo. É a instância que dá consistência à sensação de si, a sensação do mundo como algo estável, coerente, tá? Então existe uma desorganização do eu, uma problematização da relação do eu com o outro e do eu com o mundo. Então, o eu com o eu com o outro e o eu com o mundo. Então, essa instância que deve dar consistência e estabilidade ao psiquismo está problemática. Então, as bordas do sujeito, o eu, essas bordas ficam diluídas, se apagam, e os componentes simbólicos se espalham e perdem a forma. Então, quando a gente fala de forma, de borda, de organização, a gente está falando do ego, do eu. Na esquizofrenia, essas bordas que dão organização ao eu, elas podem se apagar facilmente e ele fica sem forma. O eu fica como se fosse uma célula sem a membrana, né? Pode tomar várias formas. E como essa borda do eu pode se apagar facilmente, a relação do sujeito com o outro fica problematizada, porque o paciente não consegue mais localizar a diferença, o limite entre aquilo que é dele e aquilo que é do outro. Então, o outro passa a ser vivido como invasivo, né? O limite entre eu e o meu corpo e o corpo do outro e o outro, enquanto outro eu, se apaga e o paciente tem a sensação de que ele pode se misturar, que ele pode ser invadido,
que ele pode ser dominado pelo outro. Então, diferente da paranoia, que o sujeito diz que está sendo perseguido, quer dizer que ainda há uma fronteira funcional entre eu e o outro, então ele está sendo perseguido, mas o outro está lá fora. Na esquizofrenia, ele está sendo invadido, né? A relação dele com o outro se apaga, então o outro invade o seu campo, invade a sua existência. Então vocês veem a dificuldade de relação, né? Então a gente está falando do eu na esquizofrenia e agora a gente vai falar do outro na esquizofrenia. O outro, como eu falava para vocês, ele é invasivo. O sujeito é invadido. Por isso que a relação com o outro é desagregadora. Desagregadora quer dizer desorganiza o nosso paciente. É muito angustiante, né? A ponto de ele não saber mais quem é ele e quem é o mundo, quem é ele e quem é o outro. Ele se sente invadido, ele se sente dominado, capturado, molestado, estuprado, violentado, abduzido pelo outro. Na esquizofrenia, a relação humana, a relação com o outro, é repleta de terror para o paciente, justamente porque há um problema nas relações, há um problema na construção das relações de objeto. Relação de objeto, vocês sabem que é o nome que a gente dá para a relação do paciente, a relação do bebê, a relação da criança, a relação do sujeito com outro ser humano, né? A gente chama isso de relação de objeto. E nesses casos, há um problema nesse tipo de inscrição, de diferenciação entre eu e o mundo lá fora. Porque, geralmente, o sujeito viveu muitos conflitos na relação com o outro, e ele passa a desinvestir esse pouco investimento libidinal no objeto, e isso recai novamente sobre o seu eu, desagregando, desorganizando o seu eu, né? Então existe uma regressão da libido de volta ao narcisismo, de volta à estrutura egóica. São pessoas que geralmente vivem à margem da sociedade, e são consideradas excêntricas e esquisitas, e muitas vezes alvo de chacota e de bullying, né? Então, muitas vezes, o esquizofrênico, ele é escolhido pelos outros, pelos coleguinhas, pelos colegas de trabalho, pelos amiguinhos, como alvo de bullying. Por que alvo de bullying, né? Porque é um sujeito perturbado pelo olhar dos outros, pelas palavras dos outros. Então, o esquizofrênico, como não consegue se defender das piadinhas, dos apelidos, como não consegue se defender do sadismo, da agressividade dos outros, ele acaba sendo eleito aquele que vai virar alvo de piada, de chacota, de sacanagem, né? Justamente porque ele se presta inconscientemente, né, a essa posição de objeto para o gozo dos outros. Então, quando vocês vão escutar um esquizofrênico, vocês vão escutar uma história de alguém que foi vítima de bullying, ou quando vocês têm alguém que está sendo vítima de bullying, vocês têm que pensar até que ponto aquela estrutura também é de alguém que se coloca inconscientemente para ser objeto de gozo dos outros, né? E do outro lado, geralmente nós temos o sádico, né? O sádico gozando desse lugar, de quem produz, de quem perturba, de quem angustia alguém. A aparência do esquizofrênico geralmente é descuidada, geralmente destoa dos outros. Então, o esquizofrênico não é alguém que anda na moda, não é alguém que está ligado no tipo de roupa adequado para determinada situação. Então, é uma pessoa que se veste, né, de forma inadequada, né, para as situações que está. Como ele está numa questão de desinvestimento em relação ao olhar e aceitação, essas coisas aí,
dos outros, né, ele geralmente é percebido como alguém que alguém sem noção, sabe? Alguém sem noção sobre como se comportar. Geralmente, o esquizofrênico também tem um jeito de andar muito específico, então é alguém que anda geralmente com as costas mais dobradas, é uma pessoa mais corcunda, mais dobrada, né? Não, não tem uma postura muito altiva, né? Alguém meio cabisbaixo, assim, meio endurecido. Vocês podem observar que o esquizofrênico também tem uma forma específica de amarrar os sapatos, de amarrar o cinto, de abotoar a camisa. Então, é um paciente que costuma amarrar bem os sapatos, o cinto e abotoar bem as camisas, os casacos. É alguém que usa uma máscara, pode usar uma máscara, né? Agora que a gente está nessa época de coronavírus, usa uma máscara muito apertada, que marca o rosto. Então, são pacientes que a gente percebe que tem uma certa tendência a querer se apropriar ou segurar as bordas, as margens corporais, também com a forma de vestir. Isso é interessante de observar, tá? Isso tem a ver com o corpo, né? Como esse paciente experiencia o que é o seu corpo. O corpo na esquizofrenia. Geralmente, como eu colocava para vocês, a problemática alucinatória na esquizofrenia, geralmente ela diz de uma relação perturbada do sujeito com o seu corpo. Por isso que a gente pode dizer que a esquizofrenia seria a versão psicótica da histeria. Então vocês lembram, né, na aula passada que a gente falou que a neurose, que a psicose paranoica, seria a versão psicótica da neurose obsessiva. Então hoje a gente vai dizer que a esquizofrenia poderia ser pensada como a versão psicótica da histeria, já que a questão está relacionada principalmente com o corpo. Na histeria, desculpa, na esquizofrenia, existe, né, um fenômeno de fragmentação, de despersonalização e desmontagem do corpo. Os elementos do corpo que não foram libidinizados reaparecem no real como um constante estranhamento e sensações de estar sendo parasitado ou invadido. O que isso quer dizer? Então, a gente começa a se aproximar de uma hipótese de que esse processo de libidinização, de marcação, de erotização do corpo na esquizofrenia foi muito falho. Tem muitas lacunas, tem muitas falhas nessa inscrição da palavra sobre o corpo. Portanto, esse paciente pode facilmente, né, quando entra em crise, quando entra em dificuldade, ter essas alucinações de que partes do corpo não lhe pertencem. Justamente, né, porque o seu mapa erótico corporal, mapa erógeno corporal, desculpa, está muito insuficiente. Então, o paciente esquizofrênico pode dizer para vocês, como eu colocava em outros momentos, ele pode dizer para vocês que o seu estômago não lhe pertence, que o seu cérebro foi enxertado, ou que os órgãos da sua cabeça foram todos retirados. Ele pode ter essa sensação, né, real para ele, de que ele não tem mais as pernas. Ele pode ter essa sensação real para ele de que os olhos que ele tem são olhos falsos, são olhos eletrônicos que foram instalados na sua cabeça, né? Então,
Justamente isso vai nos mostrar o quanto é lacunar esse mapeamento sobre o corpo, mapeamento sexual. Geralmente, isso tem a ver, né, com pessoas que, quando crianças, foram deixadas muito tempo sozinhas. Então, bebês que ficavam a tarde inteira no berço, sem nenhum adulto ao redor, porque os adultos iam trabalhar ou não tinham com quem deixar a criança, ou mesmo não estavam disponíveis para libidinizar a criança. Então tem a ver, né, com crianças que ficaram nesse processo de especularização, nesse processo de construção da imagem do eu, que é dos 6 aos 2 anos e meio, 6 meses aos 2 anos e meio, 3 anos, né? Que é o processo de construção da construção da imago corporal, ficaram muito tempo sozinhas. Não tinham um adulto, ou o adulto foi insuficiente nesse processo de estadiamento do bebê. Então, vamos dizer assim, né, que se eu tenho um filho, eu deixo ele muito tempo no chiqueirinho, no bercinho, lá sozinho, enquanto eu fico dando aula para vocês. Depois eu saio para trabalhar e deixo ele sendo cuidado por alguém que só está preocupado em limpar a casa, né? Uma pessoa que não se ocupa dessa função de libidinização, é possível que dali se desenrole, se desdobre uma estrutura esquizofrênica. Então, essa abordagem insuficiente do corpo pelo outro. Uma abordagem insuficiente. Como o corpo está dado, está inclinado, está afeito a uma fragmentação, isso também vai aparecer na estrutura de linguagem do esquizofrênico. Quer dizer que a estrutura de linguagem que habita cada um de nós, essa estrutura de linguagem, ela tem uma certa estabilidade a partir dos conectores lógicos, a partir dos conectores que unem, né, uma palavra com outra palavra, com outra palavra, com outra palavra. Esses conectores, esses fios, essa senda imaginária que dá uma certa consistência à estrutura discursiva, à estrutura de significantes que nós somos. Então, isso faz com que a gente tenha a ilusão, que a gente tenha a sensação de que nós somos uma pessoa e de que nós temos uma identidade, que nós temos uma constância. Esses conectores, esses fios, esses fluxos que fazem com que a cadeia associativa permaneça relativamente estável, na esquizofrenia isso pode facilmente se interromper. Professor, acho que, não sei se para os outros parou o áudio, mas para mim parou. Para mim, não. Vocês veem. Agora Escuta, voltou. Bruna. Então, isso que tu traz para nós, Bruna, é uma experiência próxima à experiência da esquizofrenia, né? Eu estou aqui falando para vocês, tem a Aline, tem o Matheus, e eles estão seguindo o meu discurso a partir de conectores, né, que vai dando sentido para a minha fala. Então, eles estão acompanhando os conectores que vai fazendo com que o meu discurso tenha um sentido. De repente, a tua internet, a minha, o fio do meu microfone rompe por alguns instantes a possibilidade de esses conectores operarem
né, e tu poder interpretar o que a minha fala está dizendo. E eu estava falando, quando tu disse que cortou para ti, eu estava falando que esses conectores que dão sentido e dão estabilidade ao nosso mundo, na esquizofrenia, eles sofrem facilmente rompimentos, né? Então, a internet está sempre caindo, vamos pensar assim, né? Como esses conectores falham facilmente, existe um fenômeno na esquizofrenia que são as frases interrompidas. Então, os esquizofrênicos, se tu vai escutar eles falando, eles em crise, eles começam uma frase e não terminam. Eles começam uma história e pulam para outra, sem terminar. É justamente esse fenômeno, né, de que esse fio que gruda uma palavrinha na outra, ele dilui-se. Então vocês podem imaginar um terço esses de usar no pescoço, né? Que cada bolinha está associada a outra bolinha por uma cordinha, né? Se vocês cortam essa cordinha, essas bolinhas todas se soltam e nós temos aí a experiência de fragmentação do eu. Então perde o contorno, perde o desenho do terço. Então isso, né? Essa quebra desses conectores vai produzir um distúrbio das associações que regem o pensamento do sujeito, fazendo com que haja um relaxamento das associações, fragmentando as ideias. Então, as ideias sofrem fragmentações. A doença, a esquizofrenia, portanto, quebra os vínculos associativos, o fio lógico do pensamento. Por isso que eles não conseguem mais pensar de forma ordenada. Esses conectores, ou esse conector, que organiza a linguagem, a gente chama de falo, em psicanálise. Mas para quem não estuda psicanálise, pode dar o nome que quiser. De qualquer forma, ele é justamente esse organizador da linguagem. Então, há uma desagregação do pensamento, uma desagregação do eu, da imagem do corpo, um corte nas associações e a máquina simbólica enguiça. A máquina simbólica, isso está falando a vocês, né? Essa capacidade do psiquismo de produzir teias, cadeias associativas. Pensando a esquizofrenia a partir do conceito de libido. Para Freud, a problemática da esquizofrenia se dá antes, em termos evolutivos, do da paranoia. Então, a problemática do esquizofrênico está anterior, em termos de evolução libidinal, que é a paranoia que a gente viu a semana passada. Por quê? Porque vocês sabem que antes do nosso desenvolvimento libidinal deixar o nosso corpo, deixar a nossa imagem narcísica e ir para o outro, ir para o mundo, existe um processo grande de trabalho psíquico. O esquizofrênico, ele seria alguém que ficou aprisionado nessa relação libidinal com o próprio corpo, com o próprio eu. Então ele é pré-paranoico, vamos dizer assim, porque o paranoico já se liga no outro, né? O paranoico já está numa relação pseudo-objetal. E o esquizofrênico está tomado pelo autoerotismo. O esquizofrênico, então, quando entra em crise, ele retrocede ao autoerotismo. O que é o autoerotismo? O autoerotismo é esse momento da constituição da estrutura psíquica, aonde todo o corpo
anterior ao processo de unificação, é investido como objeto de gozo. Isso é o autoerotismo. O autoerotismo diz de um processo inicial aonde a libido narcísica ainda não está organizada devidamente, né? Ela está toda pulverizada libidinalmente sobre o corpo. Então todo o corpo, todo pedacinho do corpo pode ser uma fonte de gozo. Quer dizer, todo pedacinho do corpo tem um potencial de erupção no real. Então a libido na esquizofrenia retrocede a um tempo pré-edípico. Pré-edípico, né? Pré-edípico quer dizer onde ainda não entrou o terceiro. A aparência externa, portanto, é desorganizada e desinvestida, assim como o mundo interno. Isso que nós falava antes, né? Ele não cuida do corpo, da postura, da roupa, dos hábitos, não toma banho direito, não se veste bem, não penteia o cabelo, não fuma muito, bebe muito, não tem autocuidado, né? Não tem muita notícia de que está se destruindo ou de que está destoando do cenário social. Nesses casos, também, como dizia antes, o discurso materno, que libidinizaria o corpo da criança, foi muito fraco e o corpo passa a ser desinvestido como sexual. Vocês sabem que o que faz a gente cuidar do nosso corpo é o sexual. O que faz a gente desejar que a gente viva, o que faz a gente querer estar bem é o sexual, né? O corpo do esquizofrênico carece de inscrição sexual. Vocês veem o gatinho da Aline, ele está bastante sexualizado, né? É um gatinho, né? Um cachorro. É um cachorro. Então ele está bastante sexualizado, bastante libidinizado, ele está aí feliz, está bem penteadinho, ele está saudável. Agora vamos imaginar que a Aline sofra uma situação trágica que impeça ela de libidinizar o cachorrinho. Quem tem cachorro sabe como é que é. Tu começa a não mais recortar o corpo do bichinho com o sexual e ele começa a morder a sua pele, ele começa a perder os pelos, ele começa às vezes a se ferir, ele começa a ter feridas, né, também. Então ele também começa a tentar marcar o corpinho de uma outra forma. Isso é muito interessante, né? Quando alguém entra em depressão, o animalzinho também é deixado de lado e começa a sofrer, começa a ter feridas, começa a ter alergias. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, o que faz o nosso corpo viver tem muito a ver com a libido que alguém coloca sobre ele. Os sintomas da esquizofrenia geralmente se manifestam na adolescência ou início da vida adulta, que vocês sabem que é o momento onde cada um de nós tem que se defender ou se localizar frente ao outro. Como ele não pode contar com o nome do pai, ele fica totalmente objetificado na sua relação com o outro, fica sem recursos, fica sem defesas e se coloca numa posição de objeto, e uma posição de objeto é uma posição onde o outro faz de mim o que quiser. Então, a sensação do esquizofrênico é que ele pode ser aniquilado totalmente pelo mundo, totalmente pelo chefe, pelo professor, pelo vizinho, né? É a sensação de que qualquer um pode aniquilar a sua vida, o seu corpo, a sua psique. O sujeito não encontra recurso simbólico que lhe marque um lugar frente às dificuldades da vida e se retira ao mundo interno, se desliga do mundo externo. Então a esquizofrenia é uma defesa, assim como as outras, né, estruturas,
E a defesa da esquizofrenia é se retirar a libido totalmente do mundo externo e colocar no mundo das fantasias. Vamos agora entender um pouco melhor a clínica, o trabalho clínico com o esquizofrênico. Bom, então como é que a gente vai tratar, né? Tratamento, sem dúvida alguma, ajuda muito, ajuda a estabilizar, ajuda a fazer com que esse paciente, com que esse sujeito consiga retomar a sua vida coletiva, social, ajuda a se organizar a ponto de poder viver mais ou menos adequadamente ao mundo, né? E esse tratamento se faz combinando medicação, antipsicóticos, vocês já sabem, né? Com psicoterapia e com outras formas de terapêutica. Essa estabilização da esquizofrenia, ela pode se dar de 3 formas. Uma delas vocês já conhecem, que é através do estabelecimento, da construção, da constituição de um delírio viável, que é a forma de se dar conta da psicose. Outra forma é através da sua obra. Então, de alguma maneira, o esquizofrênico poder marcar a sua singularidade e a sua posição fálica através da sua produção. Então, um livro, uma pintura, um cinema, né? É ele produzir algo que inscreva a sua singularidade no mundo, ou através do ato, da passagem ao ato, que é, às vezes, um organizador que lhe dá algumas bordas, por exemplo, a polícia, a justiça, a cometer algum crime, se inscrever de alguma forma numa relação de interdição, alguém que venha interditá-lo, cometer um crime, né, um roubo, e encontrar aí alguma borda, alguma lei, alguma contenção para essa loucura toda que toca nele, né? Então são as 3 formas de pensar a estruturação do esquizofrênico. Tem esse livro interessante do Jacques Lacan, chamado O Sintoma, se lê Os Symptômes, que ele utiliza o caso do escritor James Joyce, um escritor irlandês, que ele toma como um escritor psicótico, mas que não vai psicotizar, que não vai entrar em processo de psicose através da sua produção. Ele vai conseguir se sustentar através da sua produção. Não sei se alguém já leu James Joyce, mas é muito interessante o quanto ele tenta construir uma nova língua. Ele tenta construir um novo código através da sua escrita. É um escritor muito estudado, né? Ele tem um livro famoso chamado Ulisses, um de Finnegan's Wake, onde ele escreve juntando vários idiomas no mesmo romance. Então é uma tentativa de construir uma neolinguagem. É a produção dele e é uma forma dele se sustentar. Então existem, né, maneiras de estabilizar a loucura, de estabilizar a alucinação do psicótico. Diferente da paranoia, nós temos dificuldade maior nesses casos de trabalhar no sentido de construir um delírio viável, porque ele é mais rico em termos de alucinação. Mas, de qualquer forma,
encontrar expressão verbal para que o real não transborde constantemente no corpo, né? Encontrar uma via que possa simbolizar um pouco aquilo que desorganiza tanto o ego, é uma via também de cura ou de tratamento, né? Não vamos falar de cura, mas vamos falar de tratamento nesses casos, né? Então, encontrar expressão verbal para a loucura não transbordar no corpo. A clínica é uma clínica também do delírio viável, também é uma clínica que se trabalha bastante com o verbal, mas é uma clínica que exige muitas vezes que esse grande outro, que dá sustentação para o paciente, precisa estar mais presentificado. Mais presentificado significa, né, que o terapeuta precisa muitas vezes se colocar como esse grande outro, constituinte, né? Mas às vezes o terapeuta, o analista não basta, e esse grande outro precisa ser presentificado numa instituição hospitalar, numa clínica, num residencial terapêutico. Esse grande outro que acolhe, que dá limites, que dá tarefas, que dá funções, que aconselha, que orienta, que faz uma certa maternagem desse sujeito tão desorganizado. Então, o tratamento do esquizofrênico muitas vezes funciona melhor numa instituição, num hospital, numa clínica. Outro recurso importante de trabalho com o esquizofrênico é o chamado acompanhante terapêutico, o acompanhamento terapêutico. Vocês já devem ter estudado isso em alguma disciplina, que é um recurso muito utilizado no conceito de clínica ampliada. Então, quando a gente vai visitar um CAPS, e a gente vai visitar uma clínica psiquiátrica, a gente vai encontrar os acompanhantes terapêuticos, que são pessoas, são terapeutas, que acompanham o esquizofrênico, já falei para vocês, no seu ambiente, na sua rotina, na sua casa, no seu bairro, nas suas tarefas rotineiras. Né? O acompanhante terapêutico é alguém que vai trabalhar de forma a facilitar, a inserir, a organizar a relação do sujeito com o seu dia a dia e com a sua comunidade. Então, o acompanhante terapêutico é um psicólogo, é um assistente social, é um psicanalista, é um estudante de psicologia que vai, determinados dias da semana, marcar para pegar esse paciente na sua casa ou na clínica e vai com ele fazer algumas tarefas diárias para ajudar ele a se organizar, tá? O acompanhante terapêutico. Além do AT, que é o acompanhante terapêutico, existem também as chamadas terapias ocupacionais, as oficinas, a arte-terapia, que ajudam muito os grupos de escrita, os grupos de fala, as oficinas culinárias, que ajudam muito esses pacientes a se organizar, a encontrar uma via mais saudável de se relacionar com o mundo, né? Então, essas clínicas, esses residenciais, eles têm as oficinas de mosaico, as oficinas de pintura, eles têm as oficinas de escrita, a arte-terapia, eles têm os grupos de apoio, grupo de escuta da família, porque é importante trabalhar com a família também, para ajudar a família a entender o que é esquizofrenia, e a família também geralmente adoece bastante nesses casos, né? A família também, então, precisa, de certa forma, ser tomada como paciente. A gente precisa ajudar a família, assim como na paranoia, também na esquizofrenia, a conversar com o seu familiar dentro da linguagem dele, né? Então as pessoas falam assim: ah, doutor, eu estou em casa aí com o meu filho e
E ele, de repente, começa a falar, né, que tem pessoas estranhas na sala, que tem vultos, que tem espíritos que estão falando com ele, que ele está com medo, né? E eu não sei o que fazer, né? Eu digo para ele que é tudo bobagem para ele parar com essas coisas, né? Que isso é coisa da cabeça dele, e aí ele só piora, né? Então a gente precisa ajudar o familiar a conversar com o seu filho, com o seu marido, sobre isso, né? O que eu faço quando ele fala, então, que tem os espíritos falando com ele, né? Tu pergunta para ele o que os espíritos estão dizendo, se tem alguma coisa que tu pode fazer para ajudar os espíritos, né? Tu vai entrar nessa... mas isso não vai piorar? Não vai piorar, né? Tu vai conversar com ele dentro da alucinação dele, dentro do delírio dele, porque isso, de alguma forma, né, ajuda o paciente a encontrar um interlocutor possível para aquilo que está tão desestruturado. Então, ajudar o familiar a entender que ele precisa navegar junto, né, viajar junto nesse tipo de experiência. Na clínica, a gente vai trabalhar bastante com esse esforço de produzir uma relação saudável, uma relação acolhedora, com esse esforço de produzir uma nova experiência relacional. Então, se trabalha bastante com o vínculo terapêutico, o vínculo com o terapeuta e o vínculo com o social, já que a sua carência está ali, né? Na terapia, é preciso suportar longos períodos de silêncio e não forçar para que o paciente se relacione. Então, a gente tem que suportar o silêncio, suportar a resistência e não forçar. Mesmo com longos períodos de silêncio, nós temos que considerar que a relação e o trabalho terapêutico estão sendo feitos, que ele está tendo efeito. A gente, às vezes, tem a sensação de não estar fazendo nada com um paciente esquizofrênico no consultório, que muitas vezes não fala nada, muitas vezes traz uma ou duas palavras, a gente tem a sensação de que a gente não está fazendo nenhum trabalho ali, mas a gente precisa acreditar que sim. E muitas vezes, uma sessão onde o paciente não fala nada tem o seu efeito, é terapêutica e é produtiva. Temos que cuidar também para não colocar não colocar expectativas na relação terapêutica, não colocar expectativas no paciente. Não querer que o paciente melhore, não querer que o paciente se recupere, que ele pare de alucinar, que ele pare de delirar. Não colocar essas expectativas, porque as expectativas que a gente coloca sobre os nossos pacientes são profundamente enlouquecedoras e angustiantes. Ainda mais quando o nosso paciente não tem defesa referente ao nosso desejo. Ou melhor, referente à nossa demanda. Porque quando a gente fica esperando que um paciente melhore, que ele consiga um trabalho, que ele pare de delirar, que ele encontre uma namorada, né? Quando a gente faz esse tipo de expectativa, a gente está fazendo uma demanda ao paciente. E a gente não tem que fazer demanda ao paciente. Porque se a gente faz demanda ao paciente, a gente está colocando ele numa posição de objeto. E aí ele se angustia e ele surta. Isso é importante para vocês, né? Para vocês, quando forem atender, não ficarem querendo que o paciente melhore para vocês acreditarem que estão fazendo um bom trabalho. Porque a nossa tendência é querer sentir que o nosso trabalho está tendo efeito. Só que fazendo isso, a gente está demandando do paciente, né, que ele responda que nós somos bons terapeutas. Muita gente faz isso e não se dá conta. Depois não sabem porque os pacientes não vêm mais para consulta, ou porque os esquizofrênicos ficam cada vez mais alucinados. Principais técnicas de abordagem em psicoterapia. Focar no estabelecimento da relação transferencial, de forma continente e confiante,
focar na relação transferencial. Ser flexível quanto à forma de terapia, né? Então não dá para ser ortodoxo, não dá para ser rígido, ter que se mobilizar bem, se flexibilizar bem, encontrar uma distância adequada na relação com o paciente, conseguir saber não ficar tão distante nem tão perto, criar um ambiente acolhedor, ser continente para que o paciente possa depositar suas angústias com segurança. Continente, eu acho que é um conceito do Bion ou do Winnicott, mas é a ideia da gente servir como continente para o conteúdo do paciente, que ele consiga depositar sobre nós toda a sua loucura, ser genuíno e aberto com o paciente, usar poucas interpretações, né? Então, nesses casos, a gente não usa a interpretação clássica, né? De abrir sentido, de equivocar, de fazer construções, não se usa isso. E respeitar a condição e o tempo do paciente. Então, a gente fica muitas vezes com um paciente esquizofrênico pela vida toda da gente, né? E ele vai melhorar muito pouco, vai se desenvolver muito pouco, mas é melhor que nada. Ele está vindo aí toda semana falar ou não falar de si, dar um passeio com vocês pela praça, simplesmente tomar um café ou ficar quieto. Isso é organizador, mesmo que não pareça. Vamos estudar um pouco mais a fundo agora aquilo que a gente vai localizar como a problemática central da constituição da esquizofrenia, que é o fracasso no processo de estadiamento do espelho. Já tiveram contato com isso na aula de psicanálise, mas a gente vai rever agora, né, do que se trata isso. Então, para ser bem assertivo, nós vamos a dizer que toda a problemática do esquizofrênico pode ser situada no fracasso da construção especular que se dá no estádio do espelho. Fracasso da construção especular. Vocês sabem que a construção especular é esse processo que se dá entre o 6º mês ao 18º mês de vida de um bebê, né? Do meio ano ali ao 3º ano de vida, né? 2 anos e meio, 3 anos. Que é o momento em que o bebê vai se apropriar da sua imagem e da sua unidade. É o momento, o estadiamento de espelho é o momento em que o bebê faz a conquista da imagem unificada do seu corpo e da sua identidade. Nessa passagem, o bebê sai da experiência onde seu corpo está fragmentado para uma noção da totalidade de si e do seu corpo. Mesmo insuficiente e dependente, o bebê consegue antecipar uma imagem completa e potente de si. Isso que a gente chama de espelho, que é onde o bebê vai se olhar e se reconhecer como sendo um eu, como tendo um eu e um corpo, é o espelho físico, né, o espelho concreto, mas muito mais importante para o nosso entendimento é o olhar da mãe. Então, o espelho, metaforicamente, é o olhar do outro. É no olhar da mãe que o bebê vai encontrar, aos poucos, a sua imagem completa e ideal. É o olhar da mãe e a fala da mãe que vai localizar o eu para o bebê. Então, pessoal, a gente não nasce com um eu, nem com um corpo. Isso vai se constituir na relação com o espelho, que é o olhar materno e a voz materna. É a partir do olhar materno que a gente vai se dar conta de que nós somos um sujeito separado, único e que tem lá a sua posição de importância no mundo. Nesse momento, que a gente chama de estágio do espelho, ocorre primeiro a unificação do corpo e a diferenciação do eu e o outro.
No estádio do espelho, a criança vai conseguir localizar as bordas do seu corpo, da sua identidade e da libido. Então, resumindo, o eu tem que ser construído pelo outro, pela intersubjetividade. Então, a gente tem esse exemplo que eu dei para vocês da bonequinha, vou utilizar de novo aqui, né? Essa é uma bonequinha. O primeiro registro que o bebê tem da sua experiência corporal, a gente chama de corpo morcelê, é assim, né? Isso é o corpo morcelê. O corpo fragmentado. Não tem uma unidade, né? Significa o autoerotismo, né? Que todo o corpo está desconectado. Não tem uma unidade, não tem um perfil, uma borda. Essa é a primeira experiência corporal do ser humano. Ele tem sensações, ele tem imagens, mas ele não consegue saber que aquilo faz parte do seu corpo, portanto, ele ainda não tem nenhum eu, porque o eu é corporal. A construção do eu se dá sobre a imagem do corpo. Conforme o espelho, né? Conforme o espelho vai fazendo marcações e dando borda no corpo, ele vai aos pouquinhos, se juntando, né? Então o bebê começa a se dar conta que a perninha, a barriguinha, a cabecinha, os bracinhos, ele começa a se apropriar da imagem de si, faz um contorno e começa a entender que ele tem um corpo e que ele tem, portanto, um eu, uma singularidade. Esse estádio do espelho é dividido em 3 tempos. Vocês vejam que interessante, né? Porque quando um esquizofrênico surta, quando ele tem uma crise, esse corpo que até então estava formatadinho, ele se despedaça de novo. Assim como se despedaça o corpo, se despedaça a personalidade, se despedaça o eu, né? Então esse corpinho se despedaça todo. E a sua relação com o mundo também se fragmenta. Outra forma de entender isso, que eu também já expliquei para vocês, é a ideia do nó borromeano. A ideia do nó borromeano é de que a nossa subjetividade, a nossa psique, ela encontra uma certa estabilidade na amarração dos 3 registros de real, que a gente chama real, simbólico e imaginário. Então a nossa psique é assim, né? A nossa psique, ela é formada por nós, por um nó que conecta simbólico, imaginário e real. Então o que é esses nós que compõem a psique? Vamos imaginar que o real é o inominável. O real é o que resiste à linguagem. Então, o real é tudo aquilo que está sempre produzindo, de certa forma, um desencontro. Então, é o pulsar da vida, é o sexual, é a morte, é a angústia. O real é tudo aquilo que fica o tempo inteiro nos desacomodando, né, e nos perturbando.
É aquilo que a gente não consegue nunca inscrever na sua totalidade. O real. O simbólico é o campo da linguagem, do significante. O simbólico é o campo do descontínuo, da diferença, do desejo, da falta, da castração, o simbólico, das leis, né? E o imaginário é o campo da ilusão, da plenitude. O imaginário é como a gente interpreta, é como a gente dá sentido para as coisas. O imaginário é o corpo, o imaginário é o sentido da vida, o imaginário é os significados, né? É como cada um de nós acredita que a vida seja, ou como cada um de nós entende o mundo, né? Então, o real, o simbólico e o imaginário. Esses três enodados dão para nós a consistência psíquica e a organização de estabilização subjetiva. Tá? E justamente esses nós, eles não desatam, né? Eles estão todos atados por uma falta central que a gente chama, vocês sabem também, de objeto A. O problema da esquizofrenia, né? O problema da esquizofrenia é que esse nó, ele não está amarrado de forma consistente. Então, numa crise esquizofrênica, né, o campo da linguagem, o campo do imaginário e do real se soltam. Essa é a experiência, né? A experiência de desestruturação psíquica é porque eles não estão enodados adequadamente. E aí se fala muito no tratamento da esquizofrenia como se fosse uma alternativa, aquilo que eu falei para vocês antes, de fazer um quarto elo, fazer um quarto nó, imagine uma quarta argola aqui, que iria amarrar esses três registros, queria prender. Esse seria a cura ou o tratamento da esquizofrenia. Agora, esse estadiamento do espelho, como eu falava para vocês antes, ele se dá em 3 tempos. Então vamos lembrar, né? Primeiro tempo do estadiamento do espelho é o tempo em que o bebê, né? Vamos pegar o bebê aqui. O bebê aqui, diante do espelho, né? Ele não reconhece a sua imagem, ele nem a imagem do outro, ele não responde à sua interação, ele não diferencia objeto inanimado de animado, ele não diferencia o que tem propriedade física da imagem, né? Ele não diferencia o que ele vê no espelho e o que ele sente, é tudo uma coisa só. Primeiro tempo, né? E ele tem a sensação do corpo fragmentado, a sensação do corpo morcelé. Então ele não tem limites do corpo, ele não sabe que ele não sabe que o outro é o outro, ele apenas tem inicialmente um registro de que existem coisas no mundo, né? Mas ele e as coisas são uma coisa só. No segundo tempo, do estágio de espelho, o bebê começa a se interessar pela imagem que se movimenta. Ele começa a se interessar por aquilo que olha para ele. Ele começa a se dar conta que tem coisas no mundo que se movimentam e que causam prazer, e que tocam nele, que sorriem, né? Ele começa a se dar conta que existem seres vivos e coisas e objetos. Então, no segundo tempo, ele começa a se interessar pelo outro, ele começa a se dar conta que existem pessoas e começa também a perceber que existe uma diferença entre a imagem do espelho e a pessoa. Ele começa a ver que existe o outro e a imagem do outro. No segundo tempo, ele começa a entender que existe o reflexo
e existe o corpo. Mas ele ainda não tem ele, né? Ele está ainda alienado à mãe, né? Ao olhar da mãe. Ele vê que tem uma imagem ali, mas ele não se diferencia, né, de alguma forma do outro. Ele consegue diferenciar o outro da imagem do outro. E no terceiro tempo, que ele já compreende a diferença entre o outro e a imagem do outro, ele vai ver que a imagem que ele vê no espelho é ele. Então, nesse momento, ele vai ver que existe uma imagem e que o que ele está vendo ali é ele. É a sua imagem unificada. É o momento em que o bebê, digamos assim, conquista o seu eu, a sua sensação de singularidade e fica, digamos assim, capturado num ideal que lhe foi antecipado. Então, nesse momento, é um momento de jubilação, momento de fascinação, de alegria. E vale lembrar que esse momento só se completa quando tem o outro, o terceiro, né, avalizando, quando tem o outro colocando ali o carimbo de sim, isso é você, esse é você, isso é verdadeiro, isso não é eu, não é os outros, mas é você. Que é aquela experiência que todo mundo que trabalha com crianças pode ter, que é o momento em que a criança se olha no espelho, ela ri, mas imediatamente ela vira para capturar o outro, a mãe, o pai, que vai dizer, sim, olha quem é você ali, é você, né? Diz o nome do bebê, e o bebê, então, ele está aqui, né? Ele se reconhece no espelho, ele olha para mim, e feliz eu digo, sim, olha que bonito que você é, né? Aí ele volta para o espelho, feliz da vida, porque ele conseguiu entender que ele é um ser pleno, uno, né? Separado de mim. Nesse momento, terceira fase do estádio do espelho é a primeira fase do complexo de Édipo. Então, quando termina o estadiamento de espelho, ao mesmo tempo inicia o complexo de Édipo. Porque nesse momento em que o bebê se percebe como sendo ele está numa relação inicialmente ternária, já, né? Entre ele, o seu grande outro e o falo. Então, o nosso paciente esquizofrênico, ele atravessou muito mal esse processo de estadiamento do espelho. Bom, isso é esquizofrenia. Isso é o que nós vamos lidar quando vamos trabalhar numa clínica, num hospital, num residencial, num CAPS. Vocês têm perguntas depois disso tudo? Não? Ninguém tem perguntas. Tá. Então, façamos agora um traço na aula e vamos organizar o nosso trabalho avaliativo a ser feito daqui 3 semanas. Então, como é que vai ser o nosso trabalho avaliativo? A semana que vem, vamos estudar a psicose maníaco-depressiva. Na outra semana, vamos estudar a perversão. E na outra semana, vocês vão apresentar uma pesquisa que vocês vão fazer em grupo. Como é essa pesquisa? Como a gente vai estudar a perversão, nós vamos... seria interessante em duplas, porque nós somos em poucos, que cada dupla pudesse investigar profundamente a vida de um psicopata, de um serial killer, de um sociopata. Porque é o caso da perversão, né? Existem muitos psicopatas conhecidos no mundo, no Brasil, no Rio Grande do Sul, muitos serial killers, assassinos em séries. E eu gostaria que vocês pudessem escolher um do gosto de vocês e pesquisar a vida, os feitos, o que essa pessoa realmente fez, quantos ele matou, como é que matava,
como é que esses assassinos quais eram os rituais que envolviam esses assassinatos, as repetições, um pouco da biografia, mas principalmente, como a gente tem feito nessa disciplina, que vocês tentem retirar material dos significantes que vocês consigam encontrar do material discursivo desse psicopata, né? Então, das cartas que deixou, das entrevistas que deu, dos testemunhos, das declarações que fez, né? Que vocês, além de tudo, consigam focar mais nas palavras, nas frases, no discurso do psicopata, do serial killer estudado. Então, vocês se organizam em dupla, ou em trio, de repente. Pode ser trio também, né? Pode ser trio, se preferir. E vão fazendo isso, vocês têm 3 semanas para fazer esse trabalho, e aí vai ser a nota da avaliação formativa de vocês. É sempre um trabalho muito interessante, ao mesmo tempo muito doloroso, né? Então, vocês podem pegar um caso internacional, vocês podem pegar um caso atual. Agora nós temos, né, esse último do doutor Jairinho aí, né? Podem pegar um caso assim, podem pegar lá o caso da Isabela Nardoni, podem pegar o Bandido da Luz Vermelha, o Manson, né? Os mais famosos, podem pegar o estuprador lá do Maníaco do Parque, né? Cada um ali pode escolher quem quiser. É delicioso, né, estudar essas coisas e ao mesmo tempo muito doloroso. Tá, gente? Ficou alguma dúvida sobre o trabalho? Também não, né? Não. Bom, eu vou encerrar a aula um pouco antes, porque... Oi, Trabalho escrito ou só apresentação? só apresentação. Tá. Podem usar vídeos, entrevistas, o que quiserem, tá? Quanto tempo? Olha, se nós fizermos em grupos de 3, a gente pode utilizar uma aula, acho que é melhor em grupos de 3, então, que aí vão ter 3 grupos, né? 3 grupos daria uns 40 minutos por grupo, né? 40, deixa eu ver. Uns 40 minutos por grupo dá para... Ou meia hora. Meia hora, 40 minutos por grupo, para a gente trabalhar bem cada caso. Tá bom? Professor, Oi. só vou sugerir para, conforme a galera aí escolhendo, colocando no grupo para ninguém escolher igual. Ótimo, muito bem, Matheus. Aí, quando um grupo souber quem que vai ser o seu pesquisado, coloca no grupo já para não ter repetição. Eu vou encerrar a aula antes, porque eu tenho uma reunião agora com o pessoal da Psico, tá? Beleza. Por hoje, então, ficamos por aqui. Certo, gente? Valeu, professor. Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Certo. Boa noite, professor.